Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, nessa semana a gente viu, que algumas derivadas, de algumas funções bem especiais para a gente, A primeira delas foi que se eu pego a função exponencial, Opa, dificuldade aqui para fazer o x. Que a derivada disso é ela mesma, certo? E se eu pego a função ln de x, que a derivada dela é 1 sobre x, Lembrando, que a função ln ela somente assume valores, para x maior do que zero, tá? Então, como a função já é definida somente para esse conjunto, então não tem problema aqui, porque o denominador nunca vai zerar, E aqui você não precisa se preocupar, que a função antes ela assumia valores para todos os reais, E como a derivada é a mesma, Aí vai continuar sendo a mesma coisa, tá? Bom, vimos também derivadas de funções trigonométricas, Aí lá na aula a gente viu a demonstração, da função exponencial, da derivada dela. E depois a gente viu a derivada de algumas funções trigonométricas, A gente viu que a derivada da função seno vai ser cosseno. Então eu já vou escrever direto aqui, Então a derivada aqui de seno de x a gente viu que é cosseno de x. A derivada de cosseno de x a gente viu que é menos seno. A gente chegou a demonstrar esse primeiro aqui, que a gente tem que usar algumas propriedades de limites fundamentais, E fazer algumas substituições, Depois a gente viu que a derivada da função tangente, vai ser secante quadrado de x. Derivada da função secante de x vai ser igual a secante de x vezes tangente de x. Derivada da função cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. E derivada da função cossecante de x é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Certo? Aí nas notas estão as demonstrações dos três primeiros. Mas aí seguindo a mesma lógica, a gente vê que sai também esses outros. Tá certo? Bom, outra coisa que a gente discutiu também no início da semana foi o seguinte, que quando a gente pega a função módulo de x, a gente tem que o gráfico dela é um bico, Até mudar de cor aqui. E apesar dela ser contínua, Então essa função ela é contínua, Mas a gente viu que ela não é derivável, Porque quando a gente calcula o limite daquela razão, os limites laterais vão ser diferentes. Então ela é contínua, porém não derivável. Certo? Aí, beleza, Então a gente, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que continuidade não implica em derivação, ou diferenciabilidade nesse caso também, tá?
Porém, o contrário vale, né? A gente tem que, se a gente mostrou, né, na aula, né, que se uma função ela é derivável, então f é contínuo, tá? Então eu digo o seguinte, né? Se ela é derivável em algum ponto p, por exemplo, derivável, sei lá, a gente poderia colocar aqui, né? Em algum ponto p, então ela é contínua em p, né? Ou se ela for derivável em todos os pontos, implica que ela é contínua em todos os pontos, tá? Com isso, a gente consegue o seguinte, a gente consegue, por meio da lógica, fazer a seguinte coisa. Não sei se vocês estão muito familiarizados com esse tipo de linguagem, mas aqui a gente tem uma estrutura de se acontece alguma coisa, tá? Vou chamar isso aqui de A, por exemplo. Então, a gente conclui B, tá? Em geral, né, teoremas, né, em matemática, segue essa estrutura, né, de que se você tem alguma coisa, que a gente chama de hipótese, opa, ficou meio feio aqui, hipótese, então a gente conclui uma tese ou conclusão, né? Certo? Então a gente parte de que se isso aqui é verdade, então a gente conclui isso, tá? E a gente pode representar, né, essa implicação como sendo a gente coloca uma setinha, né? B. Então a gente chama de A implica B, tá? E A implica B é equivalente a eu falar o seguinte, né? Que não B implica não A. Eu não vou discutir isso aqui, né? Mas através até mesmo de tabela verdade, né? Ou de ferramentas lógicas até um pouco mais sofisticadas, né? Você pode mostrar que de fato, né? Quando você tem o A implica B é equivalente, né? Você ter que não B implica A. E onde isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar o seguinte, né? Tipo, que se você tem que se f é derivável, então f é contínua, então vale nessa estrutura aqui, né? Vale a negação aqui disso aqui e implica na negação disso. Ou seja, se opa, se f não é contínua, implica que f não é derivável, tá? Ou seja, a gente tem um critério, né, também para determinar, né, quando ela não é derivável, né? Porque teoricamente, né, é mais fácil você verificar se ela não é contínua no ponto, né? Então, por exemplo, a gente pode estar se perguntando, né, nos perguntando se essa função, né, f de x igual a x quadrado, se x é menor ou igual que 1, e 2, se x é maior do que 1, é derivável em p igual a 1. Né? Será que isso acontece? Bom, então vamos fazer o seguinte, né? O que é essa função, né? Bom, pelo gráfico, a gente consegue observar o seguinte, que a princípio a gente tem, bom, vamos desenhar o ponto x igual a 1, p igual a 1 aqui, tá? E aqui vamos marcar 1 aqui também. Então, à esquerda de 1, né, a gente vai ter
uma parábola. Tá? Para x menor ou igual a 1, né? Então ele ainda assume esse valor aqui. Tá? E para x maior do que 1, aí a função constante 2. E aí, o que a gente percebe? Ela é contínua ou não nesse ponto? Pelo gráfico a gente já vê que ela é descontínua, né? E se você quiser deixar isso mais claro ainda, é só você perceber que você pode colocar assim, ó, f é descontínua em p igual a 1, pois limite de x tendendo a 1 pela direita de f de x vai ser igual a 2 e limite de x tendendo a 1 pela esquerda de f de x vai ser igual a 1. Então, o que acontece? Portanto, o limite, não existe o limite, né? Tá? Aí tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente quer mostrar continuidade, beleza, aqui a gente viu que o limite não existe, né? Mas poderia existir o limite, né? Mas se caso o limite existisse e fosse diferente do valor da f no ponto, aí também seria descontínuo, tá? Então, beleza. Então, com o que a gente consegue concluir aqui? Que ela não vai ser derivável por quê? Porque ela não é contínua, né? Porque a gente acabou de ver aqui em cima, olha, que se f não é contínua, implica que f não é derivável. Tá certo? Muito bem. Beleza. Aí depois disso, a gente viu algumas regras de derivação, né? Que são as famosas regras da soma, a regra do produto e a regra do quociente, né? Que aí vai ser até mais fácil eu pegar aqui e copiar. Então, a gente teve essas regras aqui. Que aqui é a regra do produto, a regra da soma, a regra aqui da constante, né? E do produto. E no final, a regra do quociente. Que a gente fez a demonstração de algum desses itens, né, em sala de aula. Mas, para quem não acompanhou, também tem a demonstração feita nas notas. Tá certo? Então, e além disso, temos aqui a regra do quociente, tá? Que é basicamente, né, aplicar o que diz aqui para a gente calcular derivadas quando a gente está nessa situação, né? Situação de soma aqui de produto, né? Então vamos ver alguns exemplos, né, para a gente entender como se aplica essas regras. Então vamos começar com um exemplo bem tranquilo aqui, que é esse aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu quero calcular a derivada de f de x, isso aqui, mais 4, né? Bom, aqui o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai usar a regra D1 e a regra D2, né? Que é a regra da soma e a regra da constante, né? Então, eu derivar isso aqui significa que eu posso derivar isso aqui e posso derivar isso aqui também, tá? Bom, derivar isso aqui pela propriedade 2, eu posso tirar a constante para fora, né? Então vai ficar 5 que multiplica a derivada disso daqui, tá? E aqui a derivada de função constante é zero, né? Então, aqui o que vai acontecer, né? É só lembrar o que é derivada de coisas polinomiais, né? Então, aqui o 4 vai cair, aí você subtrai do expoente, tá? E acabou, né? Então, aqui você tem que vai dar 20x ao cubo, certo?
Muito bem. Agora, vamos fazer um exemplo usando a regra do produto, né? A regra do produto é basicamente o seguinte, né? Você pega derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Então, se a gente tiver esse exemplo aqui... cadê? Achei. Aqui, ó. F de x igual a 3x ao quadrado mais 1 que multiplica e de x, tá? Então, a derivada disso, temos um produto de duas funções, né? Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo mais primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Então, vamos lá, vamos tentar fazer direto. Ó, aqui, a gente consegue quebrar na soma, né, essa derivada aqui. Vamos calcular ela separado aqui, vai? Só para a gente treinar um pouquinho mais. Então, a derivada disso, consigo quebrar na soma. Então, vai ser derivada disso, derivada disso. Aqui o 3 pode ir para fora, então só sobra a derivada disso daqui. Derivada de constante é zero. E aí eu estou derivando somente o x², né? Então, o expoente cai. E aí a gente subtrai um do expoente. Né? Então, nesse caso, vai ficar 6x. Tá certo? Então, aqui vai ficar 6x, que multiplica e elevado a x, mais, aqui a gente repete. E a derivada de elevado a x é ele mesmo, né? Beleza, então aqui dá para a gente isolar o e de x. Então, fica 6x mais 3x² mais 1, que multiplica e elevado a x. E aí, se você quiser, você pode dar uma ajeitada aqui, né? Você pode escrever isso aqui como sendo 3x² mais 6x mais 1, que multiplica e elevado a x. Muito bem. Bom, vamos fazer agora usando a regra do produto, né? Então, vou começar aqui, né? Vamos colocar essa função, ó. F de x. Então, aqui a gente terminou, né? Então, aqui temos que f de x vai ser igual a 2x mais 3 dividido por x² mais 1, tá? Então, a regra do quociente vai dizer o quê? Vai dizer o seguinte, ó. Derivar isso aí... Deixa eu até mudar de cor aqui, vou colocar um rosa. Vai ser derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes derivada do de baixo dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá? Aí agora vamos calcular separadamente, né, cada derivada, né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que começar calculando essa derivada aqui, né, de 2x mais 3. Que isso aqui vai ser o quê? Bom, a gente viu que pode quebrar, né? Pode calcular a derivada disso mais a derivada disso, né? Que aqui a constante sair para fora, só sobra o x, né? Então a derivada de x então vai ficar assim, ó, vai ficar 2, deixa eu fazer um passo aqui, derivada de x mais 0, né? Aí a derivada de x dá quanto, né? A derivada de x vai ser 1, né? Porque é só você pensar o seguinte, que x ele tem a potência 1, né? Então quando você deriva isso, aí cai a potência, aí fica 1 menos 1 aqui em cima, que aí vai dar x elevado a zero, e qualquer número elevado a zero é 1, né? Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Tá? Então, nesse caso, vai ficar 2. Bom,
Aí agora eu quero calcular a derivada de x² mais 1, né? Aí eu posso derivar o primeiro, né? E derivar o segundo, mais a derivada do segundo, né? Então aqui vai ser derivada desse aqui que é 2x, né? E derivada da constante φ que é zero. Então vai ficar só 2x. E agora é substituir, né? Então, aí eu vou ter o seguinte, né? Voltando aqui para o rosa, eu vou ter que a derivada aqui de f' vai ser 2, né? Que multiplica x² mais 1 menos 2x mais 3, que multiplica 2x. E tudo isso dividido por x² mais 1 ao quadrado. Beleza. Aí agora é só a gente dar umas ajeitadas, né? Então aqui vai ficar 2x² mais 2 menos. Segura o sinal de menos aqui, né? Para não errar nas contas. Então aqui eu vou ter 2x vezes 2, que vai dar 4x². E aqui eu vou ter 6x. E tudo isso dividido por x² mais 1 elevado ao quadrado. Tá? Bom, aí agora a gente continua ajeitando aqui. Então eu vou ter aqui, sem pressa, viu, gente? Para não se perder nas contas. Então, eu tenho isso aqui, vou distribuir o sinal de menos, né? Aí repito aqui o quociente. E agora vamos pegar o que temos de semelhante, né? Então, menos 4x², né? Mais 2x². Então, tenho menos 2x². Tá? Aí tenho aqui menos 6x mais 2. Tudo isso dividido por x² mais 1 elevado ao quadrado. E aí temos a nossa derivada dessa fração aqui, né? Dessa função que a gente chama de função racional, né? Utilizando a regra do quociente, tá? Que é basicamente está escrito aqui, né? Derivada de cima vezes de baixo menos de cima vezes derivada de baixo dividido pelo de baixo ao quadrado. Muito bem. E aí, na quinta-feira, a gente viu a regra da cadeia. Que a regra da cadeia a gente utiliza quando temos composição de função. Então, quando temos algo dessa forma, né? um f de um g de x, né? O que seria derivar isso? Né? Seria o que a gente fala que é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, né? Aí a gente viu que a gente demonstrou nesse fato, né? E a gente introduziu uma outra notação, que é o que a gente chama de notação de Leibniz, né? Porque aqui, deixa eu tomar uma água aqui, que tá começando a garganta. Porque para calcular a derivada, né, temos duas notações, né, que a gente pode utilizar. Que essa notação de f' é o que a gente chama de notação de Newton, né? Mas eu posso escrever também a derivada como df dx, tá? E calcular no ponto x, né? Isso aqui é o que a gente chama de notação de Leibniz, tá? É a mesma coisa, né? Tipo, a única diferença é que aqui você deixa claro com qual derivada você está, tipo, com qual variável você está derivando, né? Porque isso a gente não vai usar muito, assim, né? Esse tipo de abordagem, né? Na verdade, a notação de Leibniz vai ser útil para outras coisas, principalmente para a regra da cadeia, para fazer conta. Mas caso você tivesse essa situação, né, de ter uma função escrita, sei lá, assim, né? E aí você
escrever isso aqui, significa que você está derivando isso aqui com relação a t. Então, o que aparece diferente de t se torna constante. Mas, se você escrever isso aqui, aí você está derivando aqui com relação a x. Então, o que for diferente de x, que é somente no caso 3t, se torna constante. Tá? Então, essa notação, grande importância dela, né, é que ela deixa claro qual que é a variável que você está derivando. Né? Mas beleza, qual que é o interessante assim, de utilizar ela para a regra da cadeia? Né? Que é o seguinte, uma outra maneira que você pode fazer é assim, ó, você tem f de g de x, certo? Aí você pode fazer a seguinte coisa, ó, você pode, por exemplo, estar chamando y de f de u, por exemplo, né? E aí você chama, no caso u, né? A gente chamou de... Isso aqui é um x, viu, gente? Vai ficar parecido com u, mas não é um x. Então, assim, tá? Então vamos lá, ó. Lembrando que a derivada... tá. Então deixa eu escrever aqui do lado, ó. Então a derivada disso aqui tudo, né? Quando eu escrevo isso aqui, boto a linha aqui fora, é derivada disso aqui tudo, tá? Então, é a derivada do de dentro só. Então, eu boto linha aqui. Desculpa, é a derivada do de fora somente, vezes o de dentro. Vezes a derivada do de dentro. Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Aqui eu estou derivando com relação a x. E aqui eu estou derivando com relação a g de x. Tá? Então, aqui eu estou derivando com relação a x. Então, eu estou calculando df dx. Aqui eu estou derivando com relação a g de x. Então, aqui eu posso colocar df du. E aqui eu estou derivando g de x com relação a x, né? Então, aqui é du dx. Tá? E aí, essa notação é bem interessante, né? Porque se você for imaginar isso aqui de maneira algébrica, assim, né? É como se a gente cortasse esses dois u's, du's, né? E voltasse aqui no df dx. Mas é óbvio que a gente não pode fazer esse tipo de coisa porque a gente não colocou nenhuma estrutura, né, de... Estou querendo evitar o nome de anel ou de corpo, assim, para a gente... É uma estrutura de álgebra, assim, né, para a gente poder estar fazendo operação, né. É só questão da notação ser esperta mesmo, né. Beleza, então, como que a gente calcula a regra da... Como a gente calcula derivadas, né, de funções compostas? Usando a regra da cadeia, né. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. Já vamos usar direto, né, a notação de Leibniz, né? Mas é a mesma coisa, a notação de Newton também. Mas, por exemplo, ó, se você tem essa função aqui que eu vou chamar de h de x. Então, h de x é igual a e elevado a 3x, certo? Aí, vamos... Aqui o segredo é identificar o que é de fora e o que é de dentro, né? Então, aqui o que está acontecendo é o seguinte. O que está de fora aqui vai ser exponencial, né? Porque o que está no escopo aqui do expoente é o 3x. Então, você pode chamar de y igual a e elevado a alguma coisa. E aí que você escolhe uma variável de sua escolha, né? Por exemplo, v. No caso aqui em cima eu usei u, né? Mas tanto faz. O importante é ter uma estrutura parecida com essa, que a gente vai ver já já. Bom, e aí v eu chamei de 3x. Tá certo? Muito bem. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: a gente quer calcular dy com relação a dx. Então,
sempre está esperto que a variável que a gente está calculando aqui é x, a derivada, né? E ela vai ter que aparecer no final, tá? Então aqui eu tenho dy dx, que vai ser igual a dy dv, tá? E dv dx. Ó, tá bem parecido com isso aqui de cima, tá certo? A única diferença aqui é que, ao invés de chamar de f, né, eu chamei o e elevado a v aqui, eu chamei de y, né? Eu poderia ter colocado y aqui também, porque eu chamei y de f de u aqui, né? Mas não tem problema nenhum. Muito bem, então vamos calcular, né, as derivadas e substituir aqui. Então, derivada de y com relação a v é o quê, né? A derivada disso aqui vai ser ele mesmo, tá? E aí o que que você faz? Você agora substitui o v pelo que você chamou, né? Então aqui vai ser e elevado a 3x, tá? Muito bem. Aí agora o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular a derivada de v de x, que vai ser 3x. E agora você só substitui aqui, né? Então isso aqui vai ser igual a... Ah, perdão, aqui eu calculei errado, né? Que a derivada é só 3. Então vai ser e elevado a 3x, que multiplica 3. Aí você pode ajeitar aqui, né? E escrever dessa forma. Beleza? Ok. Vamos fazer mais um exemplo. Vou colocar um ln aqui na jogada, só para dar uma diversificada. Então vou pegar aqui, ó, f de x igual a ln de x quadrado mais 3. Bom, aqui, mesma coisa. O que que é o de fora? O de fora para a gente é o ln e o de dentro é o x quadrado mais 3. Então, você pode chamar, por exemplo, de y igual a ln de uma outra letrinha aqui, que se você quiser, sei lá, w. E no caso w, eu chamei x quadrado mais 3, tá? Então, agora a gente quer fazer o quê? A gente quer calcular a derivada dessa função f aqui com relação a x, tá certo? Então, vai ser o quê? Vai ser derivada de y com relação a w, e depois a gente vai calcular w com relação a x, tá certo? Então, beleza. Então, aqui, derivada de y com relação a w vai ser o quê? Só lembrar o que a gente viu que era a derivada de ln, né? Que é 1 sobre o que está aqui dentro, né? Que é w. E depois, a derivada de w com relação a x, que a gente já viu o que dá isso, né? Que isso aqui é o quê? É a derivada aqui do primeiro mais a derivada do segundo, né? A derivada do primeiro vai ser 2x, e a derivada do segundo vai ser zero, né? Porque se trata de uma constante. Bom, e agora a gente substitui. Então, aqui vai ser o quê, né? Vai ser... eu esqueci de um detalhe também, gente, ó. Aqui eu coloquei um sobre w, né? Só que aí eu já substituo, né, o w pelo que ele é. E o w é o quê, né? X quadrado mais 3. Então, porque tem que tudo tem que a variável que eu comecei aqui no início, né, a derivar, ela vai ter que aparecer no fim, né? Então já fica um alerta, né? A gente coloca essas variáveis w aqui, essas coisas, como uma variável auxiliar, né? Porque aqui atrás, na regra da cadeia versão Newton, a notação ela confunde um pouco, né? Porque aqui, nessa primeira parte, estou derivando tudo isso aqui com relação a x. E aqui eu estou derivando tudo isso aqui com relação a g de x, né? E aí aquela letra que a gente escolheu serve meio que para você dar uma ajuda aí, né?
na memória aí, né? No psicológico, né? Para a gente fazer a conta mais fácil. Então, vamos lá, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre x² mais 3 vezes 2x, que vai ser 2x dividido por x² mais 3. Beleza, gente. Bom, então acho que é isso, né? Aí procurem fazer o máximo de exercícios possíveis, né? Que eu deixei lá nas notas. E aí, qualquer dúvida, vocês me comuniquem. Se cuidem e até a próxima, pessoal.